Na verdade, o título é Pluralidade dos Mundos Habitados. Então, se o tema vai ser se existe outro mundo, se outros mundos existem outras pessoas, outros espíritos, o que existe nesses outros mundos. Né? E aqui é a primeira pergunta. Estamos sozinhos no universo? Alguém aqui acredita que esteja sozinho, vivendo só dessa imensidão do mundo? Não? Alguém aí acredita que esteja sozinho no mundo, no universo? Só o planeta Terra, se a gente olha para esse céu cheio de estrelas, cheio de planetas, e só o planeta Terra está habitado? Meio estranho isso, né? Eu acredito que o primeiro homem da caverna deve ter olhado para o céu e feito as perguntas: o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui e se está sozinho? Por isso eu trouxe aqui um pouco da história de sociedades, de populações que vem falando dos seres das estrelas. Então, há 5.000 anos antes de Cristo, a gente tem uns dogos lá na África que eles falavam dos chamados gnomos, que eram os seres que vieram da estrela de Sírios. E uma coisa engraçada de saber: Sírios só foi descoberto no século XIX, porque é uma estrela que não é possível ser visível no olho nu. E eles já tinham esse conhecimento há 5.000 a.C. A China antiga, os imperadores, eles têm a descendência dos deuses, que esses deuses são seres vindos do céu. E eles têm o símbolo do dragão, que, se for ver, hoje em dia, numa perspectiva mais, vamos dizer, alienígena, seriam naves. Porque esses dragões vão, voltam, trazem pessoas, levam pessoas. E aqui já poderia ser um estudo mais moderno em relação a naves. Os andinos, 4.500 a.C., eu vi, na verdade, que acho que até 20.000 a.C. Eles podem ser até um pouco mais velhos que isso aí. Constituído de incas, quechuas e aimaras. Eles cultuavam o deus Viracocha, e esse deus eles chamavam que era um ser que veio do céu e desceu no lago Titicaca, que foi o que formou o mundo. Aqui também a gente tem as linhas de Nazca, que foi esses povos que fizeram, que são figuras que dá para ver só pelo céu. O que eles estavam querendo falar isso aqui? Queriam se comunicar, queriam passar alguma mensagem? Porque é um negócio tão grande que a gente não pode olhar próximo do... aqui olhar, né? É algo para ser visto lá de cima. Os aborígenes australianos, eles têm esses seres aqui que eles pintam nas cavernas, que são os indígenas. São seres ancestrais que eles chamam de... Eles chamam esse tempo do sonho uma época ancestral a todo mundo. E que esses seres vieram das estrelas para constituir a humanidade que eles conhecem. E aqui eles falam que Órion e Pleiades vieram com vocês. Os aborígenes da Austrália, eles têm uma grande tradição astronômica. Então, a tradição astronômica mais antiga do mundo, que a gente pode ter. Então, eles olhavam as estrelas e faziam seus rituais, suas festas através das estrelas. Os sumérios, a gente tem os textos aqui da Epopeia de Gilgamesh, que é esse cara aqui. O Enuma Elish e as Tábuas Cuneiformes. Eles falavam de seres que vieram do céu, que eles chamam de Anunnakis, e que vieram na Terra para escravizar os humanos. Eles precisavam de esses seres Anunnakis, precisavam de ouro como combustível para naves deles. E vieram na Terra para fazer essa escravização. Hoje em dia a gente tem o Zecharia Sitchin, que ele tem uma coleção, esse aqui é o primeiro livro dele, o 12º Planeta, que ele colocou tudo isso tipo em poemas, falando sobre quem são esses Anunnakis e falando sobre o Gilgamesh e Enuma Elish, explicando um pouco melhor sobre a situação. E foi ele que trouxe o nosso planeta aqui, o planeta Nibiru. O pessoal fala, o Nibiru vai vir, vai levar todo mundo, mas não, outro planeta esse seria o planeta da origem dos Anunnakis. Os egípcios, eles tinham, os deuses também eram das estrelas, e os faraós deles também eram considerados descendentes desses deuses. E aqui também Órion e Filhos,
E eles faziam suas construções baseadas nas estrelas, esse alinhamento das constelações. Nos hindus, a gente tem os textos do Mahabharata, Ramayana e os Vedas. Esses textos eles falam das humanas, que são esses tipos de naves aqui, e eles falam até que essas cidades astrais voavam no céu e tinha até briga, guerra entre eles. E tem todos esses textos nos textos sagrados deles. Eles também consideram que existe vários mundos habitáveis, que são os Lokas e os Talas. Além de acreditar em outros mundos habitados, eles ainda vão falar de multiverso. Então não existe só o nosso universo, ainda existem outros universos. Os maias aztecas, também os deuses vieram do céu. Eles tinham, não sei se vocês lembram, lá em 2012, o calendário maia, que vai acabar o mundo. Eles tinham uma precisão muito grande na astronomia. Eles viviam olhando as estrelas. E aqui a gente tem o Quetzalcoatl, que é um deus deles, que é considerado, ele é uma serpente, e ele veio do planeta Vênus. Nos Zulus, na África do Sul, existe um credo mútua. Eles falam de seres que vieram das estrelas, que são esses Chitauri aqui, que seriam os reptilianos. Uma coisa curiosa de saber, quem gosta de cinema, viu primeiro Os Vingadores, que a Terra está sendo atacada por alienígenas, e o nome deles é Chitauri. Então, essas histórias vêm também para a nossa parte hoje em dia, do atual, né? Os Hopis, eles acreditavam nos homens-formigas, então essa aqui é a representação de uma formiga, e eles falavam que viviam dentro das cavernas. E esses homens-formiga ajudaram a sociedade Hopi e os Navajos quando houve um grande dilúvio. Então eles falaram ao pessoal, quem tem abrigo, então levou eles para dentro da terra. E os Hopis esperam até hoje à espera do Star Brothers, que é a volta desses irmãos celestes. Nos polinésios, a gente tem que os ancestrais deles também vieram das estrelas, e aqui eles vão começar a falar sobre canoas voadoras, onde esses deuses vieram. A gente vai ver em outras também. Aqui a gente tem na japonesa, onde a gente tem a deusa Materazo e o deus Suzano, que eles também vieram celeste, e aqui na mitologia, um barco voador da princesa Kaguya, que retorna à Lua através de um veículo desse. Então, um barco, igual os polinésios, está viajando aí no espaço. E também aqui nos japoneses tem a tradição da família imperial, que também vem das estrelas. Aqui no Brasil a gente tem os povos tucano, que fica ali na Amazonas. Eles acreditam que os deuses vieram de um grande barco, chamado Iebá Buró. Ele foi um barco cósmico que veio pela Via Láctea e trouxe a sociedade ou a humanidade que a gente conhece para povoar a Terra. Eles acreditam também que os rios são como espelhos dos rios celestes e é ligado entre o céu e a Terra. Por isso, então, essa a questão do barco. Temos os Guarani, que eles acreditam no Nganderu, que é o Pai Celeste. Ele veio também dos céus, e aqui ele fala sobre os Guaranis acreditam que esse não é nosso mundo, mas sim um mundo espiritual. Os Kaxinawá, eles acreditam também no espírito do céu, que ensinaram o homem a viver a terra. E através de rituais com ayahuasca, eles falam que tem esses contatos com esses entes celestiais. E aqui, já nos nossos anos aqui, em 1947, formou-se uma ufologia, como a gente conhece, de avistamento de OVNIs, avistamento de alienígena, que é o que a gente não vai entrar no contexto agora, mas só para curiosidade. E aqui em 60, o Eric Von Däniken pegou todo esse conhecimento e falou: e se esses deuses que estavam vindo aqui realmente eram pessoas e se eles eram astronautas, porque estavam vindo de outro planeta, né? Então isso aqui foi na era dos anos 60. E tudo isso aqui, todo esse histórico, ele vai influenciar isso aqui no nosso dia a dia.
cinemas, séries. Então a gente fala sobre esses seres de outro planeta a todo momento. A gente vê esses seres a todo momento. Então já é uma coisa comum pra gente, só que a gente não percebe, não para pensar que a gente está falando desses seres, né? E aqui, ó. Essas aqui são as sociedades, são a população que eu falei só do slide. As pretos são outras sociedades que falam a mesma coisa. Desses seres que vieram no céu, vieram ajudar a humanidade, vieram ensinar a humanidade, vieram trazer o conhecimento, ou vieram de barco. Vocês acham coincidência? Todo mundo, todo o mundo inteiro falando sobre seres que vieram do céu, ou que tem contato com esses seres do céu, por nada? O livro dos Espíritos fala que não existe coincidência. Então isso aqui não é por acaso. Esse pessoal aqui está falando que isso não é por acaso. O que é mais assustador? A ideia de extraterrestre, de mundos estranhos, ou a ideia de que todo esse imenso universo nós estamos sozinhos? E aqui, só para ter uma ideia, quando a gente fala de imenso, do tamanho do universo, é que a gente tem os dados estimados. 200 trilhões a 2 trilhões de galáxias no universo. Essa primeira imagem aqui é uma imagem tirada pelo telescópio James Webb, que ele mostra um pedaço do que a gente conhece do universo observável. Isso aqui que vocês estão vendo não são estrelas, são galáxias. E essa aqui é a nossa galáxia onde a gente vive. E aqui, ó. Isso aqui é onde o nosso sistema solar. Então olha o tamanho disso aqui, o tamanho de uma galáxia no sistema aqui que a gente vive. Estima-se que existe 300 trilhões de planetas que sejam possíveis sejam habitáveis. Claro, seguindo a nossa constituição, carbono, oxigênio e água. Nosso sistema de 8 planetas. E aqui, ó, a extensão da nossa Via Láctea, a Via Láctea, ela é de 100.000 a 120.000 anos de luz de diâmetro. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a representação dela é o tamanho. Se a gente pegar aqui da ponta de Curitiba, que é mais ou menos ali no Caximba, até lá em cima, que é no Campina do Siqueira, se não me engano, vai ser o equivalente a 541 bilhões de vezes de distância de ponta a ponta de Curitiba. Então, em uma vida, a gente não tem nem como passar um trecho, um quarteirãozinho dessa galáxia. Então, isso aqui é muito grande para a gente estar sozinho, né? E o que o Espiritismo vai falar sobre isso? No livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se todos os globos que se movem no espaço são habitados. E os Espíritos falaram, sim. E ainda deu um tapa na cara do Kardec falando que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Tipo, julga que só para eles cria Deus o universo. Então não, isso aqui não é só para meros humanos que estão ali se achando Deus do universo. Não, tem mais coisa acontecendo aqui. E ele continua aqui, ó. Deus povoou de seres vivos os mundos, recorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos seria duvidar a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, para que tudo isso, só para o ser humano ficar olhando esses planetas, ficar olhando as estrelas, ficar apreciando, olha que vista linda. O Kardec continua nessa mesma sequência de perguntas sobre a pluralidade do mundo. Ele pergunta se a constituição física desses globos seriam semelhantes ao que a gente espera. E ele fala que não, de modo algum se assemelha. Então, o que o humano espera? Vai encontrar um planeta Terra igualzinho, composto da mesma quantidade de ar, com a mesma capacidade de terra, mesmo ser humano, mas não. Ali, ó, a constituição física é diferente do que a gente espera. E aqui o próximo artigo que fala que ó, a vida extraterrestre pode não se parecer nada com a vida na Terra. Então, esse artigo aqui da Universidade de Arizona, eles começaram a questionar: será que se a gente encontrar vida em outro planeta vai ser igual a nós humanos? E eles chegaram à conclusão que não, porque é possível ter outros tipos de vida sem precisar de carbono, água e oxigênio. Então, hoje eu até vi um exemplo que falaram.
aqueles peixes abissais que estão lá no fundo do oceano. Como que eles sobrevivem? Sem luz, sem... Será que eles se alimentam, aqueles seres? Então, uma espécie alienígena, uma espécie de outro planeta seria a mesma coisa. E até o que a outra pergunta aqui, ó. Não sendo uma só constituição física dos mundos, vai ter organizações diferentes de seres que habitam. E eu dar um exemplo, ó, sem dúvida. No mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. E aqui outro artigo que eu achei que chegaram à conclusão: vida em outros planetas pode existir em outros ambientes além da água. Então, eu coloquei até essa imagem aqui para ser legal, é tipo uma água viva, só que no ar, não está vivendo na água. Então é possível ter vida e certeza que não vai ser igual a gente ou o que a gente espera nesse planeta, né? A pergunta 58 é: o mundo mais afastado do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se ele mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Outra coisa que a humanidade acredita é: precisa ter um Sol para a gente sobreviver, a gente precisa ter essa energia solar. E os responderam: pensais então que não há outra fonte de luz e calor além do Sol e que nenhuma ponta tem eletricidade. Aqui ele vai falar então que existe a condição de seres que habitam em diferentes mundos e há de ser adequado ao meio de viver. Então, se a gente tem um planeta afastado do Sol, vai ter vida. Só que não vai ser como a gente espera no nosso costume. Porque é possível. Ele fala que é impossível em ser eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que a Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujo efeito não podemos compreender. A gente precisa de eletricidade, mas por que outra sociedade precisa dessa eletricidade? Aqui a gente vai comentar um pouco do planeta Marte, que eles dizem que os espíritos lá vivem embaixo do subsolo de Marte. Eles não precisam do Sol, já não tem um corpo físico para precisar desse Sol. E aqui, mais um artigo que eu encontrei falando: é possível ter existência em outros lugares do universo que não precisa de Sol. É possível, sim, ter outra sociedade, ter outros meios de ter eletricidade, energia no mundo em planetas distantes de Sol. No livro do Céu e do Inferno, o Kardec ele coloca ali mais para afirmar as perguntas que ele fez no livro dos Espíritos, falando que a Terra não é mais o eixo do universo. A Terra não é mais do que um ponto imperceptível em um dos planetas menos favorecidos à habitação. E aqui, tudo anuncia vida por toda parte, e a humanidade é infinita com o universo. Então ele só vai e coloca aqui que não estamos sozinhos. Em 1858, nas revistas espírita, o Victorien Sardou, esse carinha aqui, ele recebeu uma mensagem do Bernardo Palissy, que foi um espírito, não sei se ainda vive lá, mas pelo menos na época era um espírito que vivia em Saturno, em Júpiter. E ele trouxe uma mensagem psicografada. E uma coisa interessante, que Kardec falou pro Victor, ele falou: ô Victor, vamos deixar isso quieto, a gente já fala de espírito, você já vai querer meter uns alienígenas, uns extraterrestres, pessoas de outro planeta aqui. E por mais engraçado que seja, ainda esse espírito fez mais 4 entrevistas para a revista espírita. E uma delas é o Kardec, entrevistando esse espírito. E tem uma passagem legal que o Kardec perguntou para esse espírito: o que a gente seria no teu planeta? Qual animal, qual a constituição que a gente seria no teu planeta? E o Palissy falou: vocês não passam de mero macacos. Imagina o tapa na cara que o Kardec deve ter recebido na hora que escutou isso. E aqui, depois quando passa a apresentação, aqui tem um pouco da descrição como que é a vida em Júpiter. Porque lá eles não têm mais corpo físico, eles são seres espirituais que vivem praticamente energéticos. E essa foto aqui, essa imagem, foi a imagem psicografada da casa do Mozart.
Então você pode ver que tem até questões, notas musicais que se formam aqui, porque é um planeta de pensamento. Então essa casa, ela é montada pelo pensamento de quem vive e de quem está lá. Camille Flammarion, que era um amigo do Kardec, ele pegou muito sério essa questão sobre a pluralidade dos mundos, tanto que ele fez esse livro aqui, que deu uma boa diferença na perspectiva de vida nossa e de outro planeta. E ele foi tão impactante que ele trouxe para a astronomia e a filosofia natural a ideia de realmente a gente não estar sozinho. Ele fez esse livro em 1862. E nesse livro ele traz algumas coisas, como a descrição do sistema solar, e ele compara os planetas, a fisiologia de seres em outros mundos, a vastidão do céu e a humanidade no universo, e também sobre os habitantes dos outros mundos. E ele falava que o homem é cidadão do universo, então ele traz uma percepção diferente do que a gente está acostumado. A gente não é só aqui a Terra, a gente é o universo. Ele, depois do livro da pluralidade dos mundos, ele escreveu esse livro aqui, que é o Urânia, em 1889. Esse livro ele já é um livro mais... é um romance em que ele conta sobre o livro... Cadê? Planeta... Eu não coloquei aqui qual era o planeta e eu esqueci qual era o planeta. Mas ele trata de um romance, não sei se é Urano mesmo, mas ele trata de um romance em outro planeta, falando como quer viver em outro planeta. Mesma coisa com o Bezerra de Menezes. Em 1896 e 97, ele fez no periódico essa Histórias de um Sonho, onde o mentor dele pegou ele, levou ele para visitar Vênus, onde ele já tinha vivido em outra vida. Em sonho, levou ele para mostrar. E o Bezerra de Menezes fala que nessa vida que ele viveu em Vênus, praticamente ele fez uma guerra. Por isso que depois ele teve que, vamos recuperar tudo isso aqui por causa do mal que ele fez lá em Vênus. Aqui o Chico Xavier, esse aqui é muito legal. O primeiro livro que o Chico fez foi As Cartas de uma Morta, que é a psicografia da mãe dele, que é a Maria João de Deus aqui, ó. Ela vai falar sobre Marte. Ela chegou, tem a passagem do livro lá, que ela foi convidada a visitar Marte. E aqui ela vai falar que Marte evoluiu muito rapidamente do que a Terra. Aparentemente eles viveram um trecho de guerra, mas o que destruiu o planeta deles, pelo menos a superfície. E depois disso, eles acabaram evoluindo muito rapidamente. Eles viram, não, se a gente continuar assim, ou a gente vai se exterminar totalmente e acabar de vez com o planeta. Então eles foram e aprenderam a evoluir. E uma passagem muito legal que tem é que ela descreveu o Sol em Marte como uma pequena esfera de luz azulada, mais fraca do que o Sol na Terra. E em 2017, a NASA divulgou essa imagem aqui, ó, que é o registro do pôr do Sol de Marte feito pela sonda Curiosity. É a descrição do que ela falou lá em 1905, que a gente está vendo pela primeira vez o que um espírito chegou a comentar. Aqui, a gente tem esse livro aqui do Ramatiz, que ele também fala sobre Marte, a vida no planeta Marte e os exploradores. Se eu não me engano, esse nome mudou, eu não tenho certeza, mas a princípio ele continua com isso. E ele vai falar sobre Marte. Eu peguei uma passagem aqui que ele fala sobre a claridade do planeta. Que ele fala que o planeta tem como fosse auroras boreais que trazem essa claridade. E esse aqui, ó, 2021, a imagem capturada das auroras do espaçonave Hope, que rebate o que ele falou. E isso, ó, 1955, qual a quantidade de tempo para 2021? E aqui a gente tem esse aqui é um vídeo do Pinga Fogo, em que perguntaram para o Chico como seria a constituição desses espíritos, seres que vivem em outros planetas. Nessa época aí, a NASA tinha descoberto um meteorito, e eles falaram que esse meteorito tinha vida. Encontraram bactérias, uma célula lá dentro, e por isso fizeram essa pergunta do Chico. Sua Excelência, o nosso
caro deputado federal Heitor Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em um determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta nesse sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Nós estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênero humano, das quais o nosso amigo Planagão, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para a metafísica, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. E para terminar, a clássica frase que a gente tem na Bíblia, né? Que na casa do Pai há muitas moradas. Os discípulos de Jesus estavam preocupados quando Jesus fosse embora, o que eles iam fazer, o que ia acabar acontecendo com eles. Jesus falou isso aqui, ó: não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Dizendo que para eles tem coisa para fazer, tem mundo para ser visitado, tem lugar para se ir. E aqui eu escrevi uma conclusão. Ao longo dos séculos, diferentes culturas em tempos, lugares distintos, narraram histórias de seres que vieram do céu, de ensinamentos vindo das estrelas e de mundos além do nosso. Ao contemplarmos a vastidão do universo, percebemos que não há espaço para o acaso ou para o desperdício na criação divina. Desde os dogmas até os guaranis, das pirâmides do Egito aos rituais tucanos, o bezerro de Menezes e Ramatiz, uma verdade parece ecoar em um sono. A vida não está restrita à terra. Somos parte de uma criação múltipla, viva e solidária. Hoje a ciência começa a confirmar a imensidão do universo e a plausibilidade de vida em outros planetas. O Espiritismo, desde Kardec, já nos convida a enxergar o universo como uma grande morada divina, repleta de mundos habitados em diferentes graus de evolução. Nos ensina que os globos que povoam o espaço são moradas de almas em diferentes estágios evolutivos. Há mundos de prova e expiação, como a Terra, mas há também mundos felizes, regeneradores, celestiais, e para este, todos nós estamos destinados, conforme nosso progresso moral e intelectual. Não estamos sozinhos, nem espiritualmente, nem fisicamente. Somos parte de uma criação viva, múltipla e em constante movimento. A pluralidade dos mundos nos chama a humildade. Não somos o centro do universo. Nos chama a esperança, a lares, lições e reencontros além da Terra. Não é apenas uma ideia científica ou filosófica. É um convite à humildade, à elevação do pensamento e à fraternidade universal. Se há vida em tantos cantos do cosmos, então não somos apenas tentáculos, somos espíritos mortais, viajores no infinito, aprendizes da luz, que nos convida sobretudo à responsabilidade, porque quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos da convivência consciente com esses outros mundos, não como curiosos, mas como irmãos espirituais. Com a certeza de que na casa do Pai há muitas moradas, nos inspire a viver com mais amor,
mais responsabilidade e mais esperança, pois o universo, como diz Flammarion, é uma escola imensa onde o espírito evolui de estrela em estrela até a perfeição. E concluindo, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Fechamos. Parabéns.